disse, né? Vão trazer mais no mínimo mais 3, né? Que venham outros e outras para a glória de Jesus. Amém, pastor Robson? Quer mais um? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos ver mais umas carinhas aqui. Bom te ver, Alex, Gabriel e mamãe, que me perdoe, mas eu esqueci o nome. Lili, muito bem-vindo, irmã. E a todos que voltam das férias, das doenças, né, Edu? Está livre, né? Bendito seja o Senhor. Provérbios 16. Nós vamos ler somente 3 versos, do 1 ao 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Se você tiver caneta e papel, faça-o agora. Diz assim o texto: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua presença no louvor, obrigado por estarmos aqui, pela liberdade que temos, pela noite, por esse dia que o Senhor nos deu de vida. Muito obrigado. Agora, Senhor, abre as nossas mentes e corações. Dá-nos, Senhor, a atenção devida para ouvirmos a Tua palavra e retermos a Tua palavra, que é boa e que tem poder de nos transformar um pouco mais esta noite. Faz isso para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós começamos a semana passada a nossa série, que eu chamei de Para Lembrar e Fazer em 2012. Na primeira parte nós falamos sobre basicamente adversidades, sobre as lutas que nós vamos enfrentar em 2012, sobre as aflições, as perplexidades, as ansiedades, os momentos que nos sentimos abatidos, nas lutas que teremos. Tudo isso faz parte do pacote 2012, mas a nossa conclusão foi que o Senhor vai estar conosco, porque Ele disse que teríamos as lutas e que Ele seria a solução e que Ele teria a solução. Então isso é para lembrar. Na quarta-feira, quem veio ouviu também sobre, eu fiz assim um intermezzo sobre conselhos, que em 2012 nós precisamos de ouvir conselhos, que quem não ouve conselhos não vai estar preparado para a guerra, que uma nação que não ouve conselhos, ela cai, e que o ser humano na sua individualidade, quando ele não ouve conselho, ele também não consegue ser bem sucedido. E hoje nós vamos falar sobre planos. E o que eu escrevi, o tema que dei para essa parte da série é Faça Planos em 2012. Todos nós vivemos, número 1, como parte do plano divino. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você está onde está porque Deus permitiu e me permitiu estar onde estamos. Nós só não somos levados com a poeira cósmica para o além da gravidade, porque Deus colocou gravidade, uma lei, que nos atrai ao planeta Terra, que nos atrai a esse planeta que vivemos. Por isso que estamos ligados com os pés no chão, senão estaríamos flutuando. Você querendo ou não, você aceitando ou não, você e eu fazemos parte desse plano de Deus, dessa permissão de Deus. Agora, nós podemos ser parte passiva do plano de Deus ou parte ativa do plano de Deus. Deus, desde o início da criação, Ele colocou o homem e a mulher ali no jardim, e Ele deu talvez a maior das dádivas e a maior das responsabilidades, que é: você é livre, escolha. Se você quiser obedecer, ótimo. Se você quiser desobedecer, você ficará com os problemas. Mas nenhum de nós somos robôs automatizados, que Deus controla e fala: Adonis, hoje você vai fazer bondade. E ele acorda e fala: eu vou fazer bondade porque Deus está falando para fazer bondade. Não. Nós temos os direitos, nós podemos fazer qualquer coisa com o nosso livre-arbítrio. Eu posso afundar, eu posso fazer alguma coisa crescer, eu posso gerar vida, eu posso provocar morte. Deus então nos deu a dádiva, a responsabilidade do livre-arbítrio, dentro do cenário
dentro da vida, dentro do teatro da existência que Ele nos coloca para fazer uma performance da melhor forma possível e acabá-la aplaudido pelas hostes celestiais que hão de nos receber, ou vaiados, com um fim também negativo. Deus planejou para esse homem, claro, que ele seja bem-sucedido. E bem-sucedido aqui, por favor, não significa dinheiro, saúde para dar e vender, como o Eduardo já nos lembrou. Bem-sucedido aqui significa viver com significado, viver alcançando o que Deus colocou para que nós possamos realizar nessa terra. Deus então pensou no bem, Deus pensou no sucesso, Deus pensou na salvação. Deus, na poesia do Rebanhão, naquela música Princípio que eu gosto muito, diz assim: Deus disse sim e o homem disse não. Deus quis o verde e o homem a escuridão. Até quando viveremos fingindo não ver? E termina com uma pergunta: quantos Chicos Mendes ainda vão morrer? Se você não conhece a história de Chico Mendes, recomendo estudar um pouco a história do Acre, a história dos seringueiros lá do norte do nosso Brasil, que é uma história bárbara, muito bonita, de um homem que viveu como ambientalista, tentando salvar a floresta e que acabou assassinado. De modo que, diante do plano divino, é fato que, apesar de Deus dar o livre-arbítrio, apesar de Deus deixar com que ele escolha, e aqui tem um negócio chato e duro de falar, a realidade é que neste plano uns sofrem mais e outros sofrem menos. Eu não sei se você tem acompanhado os desdobramentos na Coreia do Norte, mas nós oramos aqui um culto no ano passado e vamos continuar orando por isso. O Kim Jong-il II morreu em 17 de dezembro, seu filho de 30 anos assumiu o comando. A Coreia do Norte continua com o título de pior país para um cristão viver. O país não sabe da realidade externa, eles controlam as informações, e só para você ter compreensão do nível dessa proteção de informação e dessa tentativa de endeusar o seu líder, na semana que o Kim Jong faleceu, o problema parece que no coração, o lago da cidade estava petrificado por causa do frio. E aí naquela semana, vai saber, pela mudança do clima, o lago, a pedreira de gelo ali, aquela camada abriu. Vai à TV estatal e fale: tá vendo, público coreano? O lago está chorando porque Deus morreu. O lago está com o coração destruído e rompeu-se a geleira. E o povo lá, uau! Para você parece absurdo. Se eu ouvisse isso no mundo livre, você ia dar risada. Mas se você nascesse, crescesse e vivesse ouvindo esse tipo de informação, você iria acreditar. Como na própria população indígena acredita-se em algumas manifestações da natureza como mão direta de alguma divindade, porque nasceu, cresceu, viveu naquele mecanismo. Por isso que disse que nesse plano de liberdade, de livre-arbítrio, de vida, nesse teatro, uns sofrem mais e outros sofrem menos. Nós não estamos nessa categoria. Nós não vivemos nessa realidade de perseguição. Nós não vivemos com alguém dizendo: se você for pego com uma Bíblia, você pode ser torturado e morto. E pasmem-se, irmãos e irmãs, mas 2011 terminou com um número recorde na Coreia do Norte, com cerca de 400 mil cristãos. Glória a Deus. Porque tem gente ainda com a definição clara de que eu estou com Cristo e Cristo está comigo em qualquer circunstância. Nós nascemos com liberdade religiosa. Ninguém aqui nasceu sofrendo esse tipo de perseguição. Nós podemos dizer sim, nós podemos dizer não, nós podemos manifestar a gratidão que nós temos pelo que Deus nos deu. E isso é minha maior tentativa de vida quando eu penso em perseguição. Eu falo e oro e penso: Deus, me ajude a manifestar em gratidão a Ti. Eu ter nascido num país livre, eu poder abrir minha boca para pregar, eu poder falar livremente do Senhor Jesus. No plano divino nós fomos alocados no contexto de liberdade. Eu repito, no plano divino nós fomos alocados. Deus falou: André,
a Link Church, o pessoal lá de várias partes do Brasil, de outros lugares do mundo, vão ser alocados no contexto de liberdade. E vamos ver o que eles conseguem fazer no contexto de liberdade. Vamos ver até onde eles podem ir sendo livres, não tendo polícia na porta para falar pare com esse culto. No plano divino, Deus nos deu liberdades de escolhas e planejamento. Semana após semana, Eduardo fala, nós podemos ofertar por nosso missionário. No plano divino, nós somos livres para fazer isso. No plano divino de liberdade, nós podemos enviar Bíblias para a China. Nós podemos fazer várias campanhas como já fizemos na história da igreja, nesses mais de 9 anos. Se nós podemos, então, planejar, viver e gozar da liberdade, se torna um imperativo nas nossas vidas fazer planos. Porque se nós não fizermos planos, nós estamos jogando fora essa dádiva de Deus. Porque o cara, voltando lá ao contexto da perseguição, que não pode, não sabe nem como e onde vai ser o próximo culto, que depende da fiscalização, nem o plano de tomar o ônibus tal para o lugar tal, para a igreja, pessoa na ala tal, pode. Porque hoje o culto pode ser na ala sul, amanhã na ala norte, amanhã na leste-oeste, porque depende do dia. Você consegue imaginar isso, irmãos? Quando nós ficamos sem o templo aqui, você dá uns telefonemas, vai lá para Cricklewood, já fizemos culto na casa de irmão, já fizemos culto no parque. Mas detalhes bobos, né? Coisa pequena. Você imagina se a vida fosse assim. Com isso em mente, com a dádiva que nós temos, compartilhe com a pessoa que está do seu lado quais são os teus planos para 2012. Vai lá. Tenta englobar todas as áreas que você achar importante. Quais são os teus planos para 2012? Vamos lá, falando. Vai lá. Quais são os teus planos para 2012? Você é livre? Liberdade religiosa, espiritual? Fazer dinheiro, não fazer, trabalhar? Quais são os seus planos para 2012? Você que nos assiste pela internet também, pense, quais são os seus planos para 2012? Traz para fora, pense. Finanças, emocional, espiritual, conquistas, estudo, pagar dívida, seja lá o que for. Ter filho, né, Guilherme? Legal? Volta aqui para mim e termina a conversa lá no Link Café, depois com um prato de comida que vai descer melhor. Para nos ajudar nesse processo de planejamento, eu me remeto aqui ao texto do livro de sabedoria de Israel, que é esse livro de ditados, de conselhos, de conversa que deveria ficar como aquelas frases de para-choque do caminhão. O livro de Provérbios deveria ser alguma coisa mais ou menos desse tipo. A facilidade. Então lá as frases na cabeça do povo. O povo compartilha um com o outro. O povo fala um com o outro. O povo aconselha um ao outro. Cuidado com essa situação. Não cai nessa cilada, não entra nesse negócio aqui, se entrou vai lá e volta e resolve, é muito bonito. Busca a sabedoria acima de tudo, mais do que ouro, do que a prata, o entendimento. E esse livro de sabedoria nos fala sobre os planos. E o verso que lemos diz assim, na primeira parte, ao homem pertencem os planos do coração. Como eu já disse, nós fazemos parte de um plano divino, mas nós, escute bem, irmãos e irmãs, podemos e devemos planejar. Nós temos sensações, nós temos sentimentos no coração, nós temos ideias, alguns chamam de pressentimentos. Não vou entrar nos lados místicos, porque eles não fazem parte da minha realidade, mas você sente algumas coisas que são frutos dos cenários que você vive, sente rumos, sente desejos.
E nós precisamos ouvir a nossa mente. E nós precisamos ouvir a mente que tenha Cristo como Senhor. Porque se você ouvir a sua mente, onde Cristo não é o Senhor, você vai sempre ouvir um canal, uma mensagem errada. Por isso que cabe a nós ter a mente de Cristo. Então eu passo do pressuposto que nós temos a mente de Cristo, que Cristo jaz em nós, e que por termos Cristo em mim, em você, nós podemos sim então sentir, nós podemos perceber, nós podemos concluir, nós podemos avaliar, analisar. É o que o texto está dizendo: ao homem pertencem os planos de coração, fruto de sentimento. Pertence a você analisar, concluir, desejar, passar pelo crivo da palavra e falar: tem a ver, não tem a ver? Se tem a ver, prossegue. Se não tem a ver, corta. Porque o ser humano não deve viver por aquilo que sente, por aquilo que ele imagina. Porque nem sempre o que eu sinto e imagino vem de Deus. Estão comigo? Ou você só pensa em salmos, hinos e cânticos espirituais? Não passa nenhuma loucura pela tua cabeça e você fala: nossa mãe, fui longe. Mas a diferença não está no problema de passar. Quando eu comecei a entender sobre santidade, qualquer pessoa que começa a entender sobre santidade, esse é o primeiro dilema. Porque a pessoa fala assim: eu quero ser santo, e a cabeça você não controla, vem aquela loucura, mas eu não vou ser santo nunca pensando nisso. E pode passar 50 anos, eu te garanto que você parasse com Moisés, que via Deus todos os dias. E aí, Moisés, quanta besteira você pensou? Ele vai falar um monte para você, vai te contar um monte de besteira. O problema é executar. O problema é dar asas para a imaginação. O problema é dar comida para o que pensa e gerar o crescimento e acometer aquilo. Esse é o grande problema. Sim, pertencem a gente tem que analisar, tem que fazer, tem que parar. Eu tenho que pensar na minha vida financeira, como que está meu planejamento financeiro, para onde eu estou indo. Ou não, deixa a manivela, o compressor passar e você nunca sabe para onde está indo, só sabe quando a bomba está na porta. Planejou. Na sua vida emocional você precisa planejar. Como é que está a sua vida emocional? Como que ela cresce? Vida emocional é como que eu estou regando, como eu estou fazendo ela aumentar a cada dia, como eu estou fazendo o amor desabrochar a cada dia, como eu estou fazendo para quem é casado, ela me ama mais e eu amar mais, como eu estou fazendo esse núcleo familiar crescer em amor, em relacionamento. Ou não, estamos tocando. Estamos aí, estamos tocando, não estamos tocando, vai tocar, vai finalizar, vai acabar. Na área profissional, para onde eu estou indo, para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, o que eu vou atingir, quais são os meus próximos passos, as minhas ideias. Agora, se você está completamente 100% feliz, mantenha. Agora, se não estiver, o planejamento deve fazer parte da tua cartilha para 2012. Porque senão nada vai acontecer. Fala para a pessoa que está do teu lado: nada vai acontecer. Para ela entender bem claramente: nada vai acontecer. O homem que não planeja, ele é levado pela tsunami chamada vida, e ele vive então correndo atrás do que não planejou. O homem que não planeja, vive correndo atrás do que não planejou. Ele tem que correr, porque uma hora vai vir a situação. E como não planejou, então ele vai correr atrás e nunca vai planejar para frente. Sim, os desdobramentos das surpresas nas adversidades, quem não planeja, quem não enxerga antes, acaba sempre surpreendido pelo que não fez. A conta chega lá. Eu atendi um caso essa semana, informalmente. Só posso contar para vocês porque não faz parte da realidade de vocês. No meu trabalho com os ingleses, e foi muito legal porque um rapaz veio conversar comigo e falou que a corte tinha chamado porque ele cometeu uma infração no trânsito pequena, a velocidade era 40, era 30, ele andou a 40, veio a multa, e ele falou: vamos esquecer disso. Amassou e jogou fora. Não esqueceram, né? Agora veio a carta com as letras vermelhas, né? Dia tal na corte. Porque ele passou 8 meses que você jogou o papel lá e alguma coisa vem a mais. Eu falei para ele: que legal, cara, play guilty,
vai lá e fala, você é o culpadão mesmo, assume as suas responsabilidades. Porque não se joga fora uma situação. Você errou, normal, não tem problema nenhum, em frente, resolva, encara. Nós não podemos então achar que não vai haver desdobramento se eu não planejar, se eu não encarar o que fiz, se eu não estiver arrumando, controlando a minha vida. Nós precisamos então olhar o tempo inteiro que sim, eu posso fazer planos, sim, eu devo lutar por aquilo que eu acredito e tentar rumar para um rumo. Sim, se eu não planejar eu vou ter que correr atrás do que eu fiz, que eu não fiz. O homem pode, deve fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, literalmente, vem da sua língua, vem de dentro para fora. O que nos informa aqui, anote isso: planejar é humano, definir é divino. Planejar é coisa para gente, definir e dar o ok é coisa para Deus. Colocar no papel é minha tarefa e sua. Dizer vai é somente o Senhor. Planejar é humano, responder é divino. Planejar é compor um plano, uma ação, tarefa de gente. Ao ponto que definir é prerrogativa do Altíssimo. No verso 2, ele continua dizendo, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Se você quiser fazer uma referência com outro texto de Provérbios, no capítulo 14, verso 12, está escrito assim, parece que é certo, mas no final conduz à morte. Olha que lindo. Todos os caminhos do homem parecem puros. Ele olha e acha que está tudo bem. Ele olha e não vê mal. Nós olhamos, não, está tudo bem. Ainda mais se existe uma massa fazendo igual, ou uma massa que não reage. Nós achamos que esse é o padrão. O texto nos alerta sobre a falta de discernimento humano. O mesmo texto que diz para nós planejarmos, esperamos de Deus a resposta, dá-nos o alerta dizendo como se, cuidado, porque o seu discernimento, o meu discernimento, o nosso discernimento é limitado. Ele é pequeno e no geral ele confunde extremidades, ele confunde o 8 com 80. Onde tudo parece estar bem, não tem nada de bondade. Esse texto fala sobre a fragilidade do homem em separar o puro e o impuro, o certo e o incorreto. É o texto que nos deixa claro que sim, o planejamento vem do homem, a resposta vem de Deus, mas no discernimento do planejamento nós precisamos de Deus. Isso aqui é um exemplo bem legal, a falta de instrução que nós estamos vendo hoje nos filhos, nessa geração atual. Gente crescendo sem limite, gente que não consegue discernir o que fazer, o que não fazer, sem padrão, sem caráter, sem nada. Geração que está vindo aí não consegue entender o que é pureza e impureza, porque tudo é puro. Porque é ruim falar do que é impuro. Porque não, isso aí não, nós somos emancipados. É chocante começar com o adolescente e perceber onde está a mente deles. Já está anos-luz de quando eu era, e se você for mais velho que eu, de quando você era. Eles estão vivendo nesse mundo do vale tudo, pode tudo, façamos tudo. E qualquer limite é colocado como, isso aí não. Está se passando essa ideia. Por quê? Porque o homem continua achando que tudo é bem, tudo é puro. Não, está legal. Parece bem. E quando isso entra na vida da sociedade, vai se reproduzindo também da mesma forma. O único que consegue avaliar, irmãos e irmãs, estabelecer um veredito do meu e do seu interior é Deus. O único que consegue analisar o nosso espírito, conforme diz o texto, é Deus. O único que conhece, que avalia tudo aquilo que pensamos e que sentimos realmente é Deus. Mesmo quando você diz A ou B, só Deus sabe se não tem um C, um D, um E, um F, até um Z escondido. Interior é matéria para Deus. E se eu quiser discernir por A mais B, vai dar errado. Eu planejo, eu devo, mas eu espero nele. Eu entendo a minha debilidade e espero nele também, porque ele é o único que pode nos avaliar.
No verso 3, o texto diz: consagre ao Senhor tudo que você faz. Tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É como se dissesse: apresente a Deus todas as petições, coloque no altar de Deus todas as ansiedades. E nós carregamos ansiedades, eu carrego ansiedades. Mas eu tenho que chegar lá e falar: Deus está aqui, haja de acordo com o que o Senhor tem para mim. E espere de Deus o obter essa paz que excede o entendimento humano. Essa paz que me deixa, eu entreguei nas mãos de Deus, o Senhor está cuidando, o Senhor vai cuidar. E se estiver aflito, porque às vezes ficamos no processo de espera, no processo de consagrar a Deus o que eu quero fazer, o que eu faço, bate uma ansiedade danada. E aí nessas horas eu prefiro me calar. Fala: Deus, o calar no sentido de não posso agir. Eu posso agir até um ponto do meu plano, mas eu não posso executá-lo totalmente. Entregue tudo a Deus, consagre tudo ao Senhor, consagre tudo o que faz. Ele te dará definição, e a promessa do texto é: os seus planos serão bem-sucedidos. Em 2012, irmãos e irmãs, sim, planeje. Se você não fez isso, você não começou a pensar para onde você está indo esse ano, faça hoje, faça amanhã. Se você ainda não abriu na sua mente um file de o que eu vou fazer na área emocional, espiritual, profissional, faça. Se você está deixando a vida te levar, pare hoje e fale: Senhor, dê-me diretrizes para eu controlar a minha vida, porque o Senhor deixou eu planejar. Número 2, Senhor, eu vou planejar, eu vou fazer a lição de casa, eu vou lutar, tudo que for coisa de gente, de coração humano, eu vou fazer. Mas eu também não movo, eu não aperto o botão final antes que o Senhor me fale: é isso. Senhor, está tudo pronto, mas eu quero escutar a resposta, o sinal verde que vem do Senhor. Terceiro, deixe o Senhor te avaliar. Como? Abra o seu coração para Ele. Fala: é isso que está acontecendo. Irmãos e irmãs, quanto mais passam os anos da minha caminhada cristã, essa é a oração que eu me pego mais fazendo. Senhor, é isso que eu estou sentindo. Aí você me fala: poxa, mas Deus sabe de tudo? Deus sabe de tudo. Mas eu sinto cada vez mais a necessidade de falar: é isso que eu estou sentindo. Se eu estou com medo, eu estou com medo. Ouviu, Senhor? Eu estou com medo. Se eu estou feliz, Senhor, eu estou muito feliz. Ele sabe, mas eu tenho feito cada vez mais questão de falar. Senhor, eu estou com uma insegurança danada. Senhor, eu não estou feliz. Me escute, eu não estou feliz. Eu estou arrasado, estou triste, não sei o que vai rolar. Eu estou mal. E é tão legal. Parece que a resposta dele é sempre a mesma: volte para a minha palavra e obedeça. E aí eu volto e falo: e aí, Senhor? Você obedeça. Você obedeça. É nesse sentido que eu digo: deixa o Senhor te avaliar. Abra o seu coração, já que é Ele quem discerne. Coração do homem, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas não são puros. Deixe o Senhor te avaliar. Quarto, apresente durante todo o ano de 2012 todos os seus planos. Veja Deus como a sua melhor parceria. A melhor parceria que você pode ter em 2012. E se fizer assim, e se fizermos assim, nós teremos os nossos planos bem-sucedidos. Irmãos e irmãs, eu queria te encorajar nessa noite a você, talvez com a pessoa que você já compartilhou, talvez com outra, fique à vontade. Mas eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração, de clamor pelos nossos planos, pelos seus planos. Escute o que eu estou te dizendo esta noite. Você vai colher o que plantar em 2012. Você vai atingir
Algumas coisas que você determinou e outras não, e bendito seja Deus por isso, que na maioria das vezes é Deus te livrando e me livrando do que queríamos e era errado. Mas nos compete fazer planos, nos compete deixar nas mãos de Deus e ouvir a resposta. Compete-nos a abrir os nossos corações e viver um ano com mais significado. Eu vou tocar uma canção, procure alguém, por favor. Se você quiser compartilhar mais um pouquinho, compartilhe. Não chega lá, vamos orar, não abre a boca, põe para fora. Talvez você esteja assim, olha, eu nem consigo imaginar plano, minha vida é tão enrolada, acontece de um jeito. Abre o coração, abre o coração. E depois, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser ficar de pé, fique. Seja como for. Vamos fazer isso para a glória de Jesus? Vamos lá, procure alguém.